E o Sérgio Moro finalmente delatou o Bolsonaro. Ontem foi praticamente uma delação premiada do Sérgio Moro. A gente só não pode falar que foi delação premiada, porque para ser uma delação premiada, o Sérgio Moro teria que ganhar alguma coisa em troca, teria que ser condenado antes, não foi. Mas ele delatou o Bolsonaro e, segundo o próprio Sérgio Moro, em mais de 8 horas de depoimento, ele mostrou bastante coisa, muitas provas materiais. Quem acompanhou o depoimento falou que o Sérgio Moro mostrou todas as conversas que ele teve com Jair Bolsonaro em 15 meses de governo, e não apenas isso, ele mostrou vários áudios, mostrou até vídeos, e ele mostrou conversas que ele teve com outros membros do governo Bolsonaro, com outras autoridades. Então pode ter conversa com deputados, com outros ministros e com apoiadores do bolsonarismo. Então é uma bomba a delação do Sérgio Moro. O Bolsonaro já viu que ele está cercado e que tem uma bomba relógio no colo dele. Tic-tac, tic-tac. O Bolsonaro está ferrado. Esse governo vai se autodestruir. Por que autodestruir? Porque a destruição vem de dentro do governo. O Sérgio Moro era parte do meio do governo, estava no governo. O Sérgio Moro ajudou a eleger o Bolsonaro. O Sérgio Moro, ele criou o bolsonarismo. A gente tem que lembrar que o bolsonarismo, ele foi construído pela Lava Jato. A Lava Jato plantou a semente do fascismo junto com a Rede Globo e com a mídia tradicional que queriam acabar com o PT. E isso plantou aquele antipetismo e foi fomentando o fascismo. O monstro do fascismo cresceu, se chamou Bolsonaro, e agora é a briga da cria versus o criador. Eles que se destruam nessa briga. Eu torço para a briga. E se você também torce para a briga, quer ver os dois se destruírem, se inscreve no canal e curte o vídeo. É muito, muito importante se inscrever nos canais de esquerda, inclusive nesse aqui no Plantão Brasil. Quando você se inscreve, o YouTube mostra o vídeo para mais gente, e aí mais gente vai ser bombardeada com a verdade, porque os bolsominions e os moristas, eu não sei nem como chamar quem apoia o Sérgio Moro, morista, sei lá, eles compartilham mentiras, eles compartilham sempre uma versão dos fatos do antipetismo, das mentiras. Então, se você quer que as pessoas sejam bombardeadas com verdade, se inscreve no canal e curte o vídeo para o YouTube mostrar para mais gente ter acesso à verdade. Agora vamos falar sobre a delação do Moro, que pode acontecer com o Bolsonaro. O Moro mostrou 15 meses de conversa. O Moro com certeza fingiu que nasceu ontem e que não sabia que era um governo golpista. Mentira. Para quem ainda está defendendo o Sérgio Moro foi parte do governo do Bolsonaro por 1 ano e 3 meses, são 15 meses. O Sérgio Moro não nasceu ontem, ele foi juiz por 22 anos, ele conhece a lei, ele pode não ser um grande jurista, já provou isso inúmeras vezes com as sentenças dele, com vários erros processuais e tudo mais, mas ele conhece bem a lei, ele sabe que o Bolsonaro vinha cometendo crimes de responsabilidade, crimes comuns, muito antes do Sérgio Moro sair do governo. Quer um exemplo? Quando teve aquele motim, aquela tentativa de golpe miliciano no Ceará, lembram disso? Que vários milicianos se infiltraram na polícia, inclusive fecharam uma escola, fecharam delegacia e tentaram fazer o motim, até atiraram no senador Cid Gomes, lembram disso? O Sérgio Moro defendeu os policiais, ele falou que o policial não pode ser tratado como um criminoso. Naquele caso não eram policiais, eram pessoas que saíram mascaradas, eram criminosos que saíram com um gorro na cara, cobrindo a cara, em carros de polícia armados. Tem alguém cobrindo a cara com uma máscara armado, é bandido. O policial mostra a cara, a não ser que esteja numa operação especial, numa missão de captura, em alguma coisa assim muito exclusiva. Mas policiais saindo em carreata, com o carro da polícia mostrando a arma, mascarados, isso não é policial, isso é bandido. No momento em que o rapaz fez aquilo, ele deixou de ser policial e se tornou criminoso, mas o Sérgio Moro defendeu os milicianos. Lembram da tentativa de golpe miliciano do Bolsonaro? Ele está infiltrando milícias nas polícias de todo o país, e o Sérgio Moro foi a favor disso. E ele amenizou, tentou defender e tudo mais. Então o Sérgio Moro, ele é parte do crime. Eu acho que o maior desafio do Sérgio Moro é mostrar as provas para o Bolsonaro sem se incriminar, porque a gente sabe que eles estavam juntinhos na maioria dos crimes. Inclusive ontem, enquanto o Sérgio Moro estava depondo, ele foi depor lá na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, que é o mesmo lugar em que o Lula ficou sequestrado por 540 dias, enquanto o Moro estava depondo, o Gilmar Mendes falou nas redes sociais e falou também em entrevista que o Sérgio Moro, ele ajudou o bolsonarismo, ele levantou o sigilo, quer dizer, ele tornou pública uma delação do Palocci que ele sabia que não tinha provas,
5 dias antes da eleição. Para quê? Para ajudar o Bolsonaro a se eleger e para atrapalhar a candidatura do Haddad. E isso realmente foi usado pela Rede Globo, foi usado pela Record, pela Jovem Pan, pelo Estadão, pela Folha, foi muito utilizado e o Haddad ali começou a perder pontos. Isso foi logo antes da eleição, 5, 6 dias antes da eleição. Então Sérgio Moro ajudou sim. E naquela época, o Bebiano, que foi infartado ou infartou, comenta aí, ele foi infartado ou infartou, o Bebiano? O Bebiano, ele denunciou que o Sérgio Moro já sabia que ia ser ministro várias semanas antes da eleição. Então o Sérgio Moro já sabia que ia ser ministro, mas para ele ganhar o carguinho de ministro dele, precisava garantir a eleição do Bolsonaro e fez aquilo. E o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, demorou 15 meses, 16 meses para descobrir a trama do Sérgio Moro. Olha, o Gilmar Mendes tá atrasado, hein? Você é o Barrichello da política, Gilmar Mendes. Depois de 4 anos, o Gilmar Mendes percebeu que foi feito de trouxa pelo Sérgio Moro na questão daqueles áudios vazados. Aí agora, depois de 15, 16, 17 meses, ele descobriu que o Brasil inteiro foi feito de trouxa pelo Sérgio Moro para ajudar o Bolsonaro a ser eleito. Pô, Gilmar Mendes, da próxima vez seja mais rápido. Não adianta nada tomar a conclusão certa meses depois, anos depois, porque o estrago já está feito. E o Bolsonaro está desesperado. Hoje, bolsonaristas estavam montando barracas, hoje de manhã, em frente ao Palácio do Planalto. Tiago, por que barracas? Por que um acampamento de bolsonaristas em frente ao Palácio do Planalto? Sabe por quê? Que eles já sabem que o Bolsonaro está para cair e eles querem acampar lá desde já para proteger o governo, para que quando o Bolsonaro sofra impeachment ou alguma coisa aconteça, eles estarem lá para falar: não, Bolsonaro, fica, mesmo contra a lei, fica, Bolsonaro, a gente vai te proteger aqui, para que seja uma coisa, quando o Bolsonaro cair, se torne praticamente uma guerra civil, que a polícia, o exército, alguém tenha que entrar lá e tirar esse pessoal para poder tirar o Bolsonaro de lá, porque o Bolsonaro não quer largar o osso. O Bolsonaro percebeu que a mamata está muito grande e ele não quer largar o osso. Ele comete crime atrás de crime e ele vai ser punido. Vai chegar a hora em que ele vai ser punido. Enquanto isso tudo acontece, os bolsonaristas viram todas as armas para o Sérgio Moro. E o Moro, ontem, virou as armas para o Bolsonaro, mostrou todas as provas do que ele vinha dizendo. Essas provas, tem muita gente perguntando: ah, Thiago, quando é que vamos saber o que o Moro falou? Vai sair no Jornal Nacional hoje? Vai sair no Fantástico amanhã? Calma, muita calma. Esse tipo de coisa, a investigação está sob sigilo. Então, para vazar, depende de alguém vazar. Não depende do Sérgio Moro ir no Fantástico mostrar, não depende do jornalista. Teve gente que falou: ah, a mídia deve estar segurando para a hora certa. Não, a mídia não segura nada. Quando vazam, a mídia publica. Até porque o jornalista, ele quer dar o furo de reportagem. Ele não sabe se outro jornalista vai ter acesso àquela informação e publicar antes dele. Aí ele perde o furo. Então, o jornalista, quando recebe, ele publica. Só que cada vez está mais difícil fazer vazamentos seletivos, principalmente depois da Vaza Jato. Os vazamentos seletivos, além de serem crimes, agora eles estão sendo denunciados muito mais. E quem quer que vaze alguma coisa dessa investigação contra o Bolsonaro, sabe que vai ter o aparato estatal, que o Bolsonaro está aparelhando todo o Estado, e contra ele, e vai ter ainda os bolsonaristas atirando as armas contra eles. Então, talvez não vaze nada nos próximos dias ou nas próximas semanas. Talvez sim, a gente ainda não sabe. Mas a investigação deve durar em torno de 1 a 2 meses. E aí, quando acaba a investigação, o sigilo é levantado. O sigilo sendo levantado, saberemos de tudo. Isso se não vazar nada antes. Eu acredito que deva vazar uma coisinha ou outra, pouca coisa deve acabar vazando. Até porque, se tem alguém que é especialista em vazamento seletivo, esse é Sérgio Moro. E a gente sabe que o Sérgio Moro não precisa nem estar com a verdade do lado dele para fazer vazamento seletivo. Acabei de dar exemplo da delação do Palocci, que ele levantou o sigilo 5 dias antes da eleição, sabendo, e a Vaza Jato mostrou que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, os procuradores, sabiam que a delação do Palocci não tinha provas, que era um balão vazio cheio de nada. E eles soltaram antes da eleição. Então o Sérgio Moro, ele sabe muito bem como manipular a opinião pública. Então nessa briga de Bolsonaro e Moro, tá muito boa de assistir porque nós temos 2 mestres de manipular a opinião pública, um usando a mídia e outro usando as redes sociais, um contra o outro. A esquerda, é hora da esquerda começar a jogar gasolina nessa fogueira. E está começando aos poucos a esquerda a jogar gasolina nessa fogueira com a ajuda da Rede Globo. Ontem, a Rede Globo, pela primeira vez, acabou com a censura ao PT. Eu vi muita gente da esquerda dando parabéns à Globo, mas me dá uma raiva quando isso acontece. Gente da esquerda dando parabéns para a Rede Globo, porque a Rede Globo mostrou por 10 segundos o Lula e a Dilma no Jornal Nacional e porque teve uma entrevista do Haddad no Globo News.
às 22 horas de um sábado, quer dizer, sábado 10 da noite. A Globo, primeiramente, a Globo sabe os dias que tem menos audiência no noticiário. Sempre é o sábado. Então sempre, eu comecei a perceber isso desde 2011, 2012. Sempre que tem alguma delação, alguma coisa contra o PSDB, que são os aliados de primeira hora da Globo, sempre aparecia no sábado. Por quê? No Jornal Nacional, no sábado. Por quê? Porque é o dia de menor audiência e é o dia em que eles sabem que tem muita gente com o Jornal Nacional ligado, mas que está fazendo churrasco, está bebendo com os amigos, está arrumando a casa e não está prestando atenção, porque é sábado, a pessoa não foi trabalhar, não é uma rotina normal. Então a Globo, sempre que precisava pagar de imparcial, mostrava. E eu vou dar exemplos. O aeroporto do Aécio, que ele construiu na casa, no sítio do tio dele, lembram disso? Saiu no Jornal Nacional 2 vezes, 2 sábados, de meses diferentes, com muito intervalo entre um e outro. Quando foi provado que o Serra, que está solto até hoje, recebeu 23 milhões em propina da Odebrecht, saiu no Jornal Nacional num sábado. Isso aqui, eu estou falando de lembrança, porque eu estava percebendo isso. E várias outras denúncias contra o PSDB saíam sempre no sábado. E aí o Jornal Nacional põe 10 segundinhos de Lula e Dilma no sábado e põe o Haddad no Globo News, que é na TV a cabo, no sábado às 10 da noite, quando ninguém está assistindo. Então não é parabéns para a Globo. A Globo está pouco a pouco reintroduzindo o PT. Talvez esse movimento pare, talvez continue, comece a se acelerar nos próximos meses, porque a Globo percebeu uma coisa. Se a Globo não enfiar a esquerda nessa guerra contra o bolsonarismo, a Globo vai perder. Não adianta ficar só com o Sérgio Moro, não adianta ficar só com o Centrão, porque o Centrão é corrupto. Todo mundo, a esquerda, a direita, os apoiadores da Lava Jato, os apoiadores do Bolsonaro, que fingem que não, mas todo mundo sabe que o Centrão é corrupto, então não adianta colocar o Rodrigo Maia falando contra o Bolsonaro. Não adianta. Ah, mas o Lula tem muito antipetismo. Tem, mas tem muita dona de casa, tem muito trabalhador que vê o Lula falando e fala, se o Lula está dizendo contra o Bolsonaro, eu confio no Lula. Eu tenho amigos bolsonaristas que gostam do Lula. É uma coisa incrível, né? Como assim o cara é bolsonarista? Eu tenho amigos bolsonaristas que se o Lula fosse candidato teriam votado no Lula, mas apoiam o Bolsonaro até hoje. É uma coisa incrível, mas existe. E a Globo sabe muito bem disso, e a Globo sabe disso melhor que eu e melhor que você. Então por isso a Globo percebeu que tem que colocar a esquerda na luta contra o bolsonarismo, porque eles têm que juntar todos os setores da sociedade. E a esquerda representa 35% dos eleitores, 35% dos brasileiros. Então é bom colocar a esquerda nessa luta, é bom para eles por hora. A Globo acabou o que eles querem fazer, que é derrubar o governo ou qualquer outra coisa que a gente nunca sabe exatamente o que a Globo quer. Acabou. Aí o PT já é o pior do mundo, aí o Lula nunca mais aparece, só aparece quando for para fazer denúncia. Inclusive, quando o Lula foi visitar o Papa na última vez, faz uns 2 meses, eu lembro que o Jornal Nacional falou sobre a visita do Lula ao Papa por 12 segundos, sem imagens, só colocou uma foto do Papa e depois foram 19 segundos acusando o Lula de crimes. Então, até na notícia de que o Lula vai visitar o Papa, de que o Papa está recebendo o Lula, eles conseguiram colocar mais tempo para criticar o Lula do que para dar a notícia. Então essa é a Rede Globo. Não comemorem quando a Globo mostra o PT. Não comemorem. A esquerda está carecendo de ídolos. A esquerda não tem ídolos, parece. Então a esquerda, qualquer coisinha que recebe, qualquer migalha, a esquerda já vai lá e fala, Globo. Eu vou dar outro exemplo. Teve uma menina que é estudante da área da saúde, acho que de medicina, que ontem ela foi lá e saiu no tapa com bolsonaristas que estavam agredindo os enfermeiros, agredindo enfermeiros e médicos que protestavam por melhores condições, porque eles não têm máscara, não têm equipamento de proteção individual, não tem nada. E ela foi lá e saiu no tapa. A menina já ganhou mais de 15 mil seguidores de gente de esquerda. E a menina é uma baita de uma antipetista. Inclusive, falou mal da Dona Marisa, falou mal da Dilma, xingou a Dilma de burra, xingou o Lula e tá ganhando seguidor a rodo da esquerda. A esquerda coloca as pessoas num pedestal, assim como fez com vários refugos da direita. Pare. Se você que está assistindo, você quer colocar alguém num pedestal, não faça. Coloque no pedestal as pessoas que já são de esquerda, que você já conhece. Quem aparece novo, pesquise muito bem antes de colocar num pedestal. Parece que a esquerda está carecendo de ídolos. E isso é normal, porque a esquerda não está no poder há muito tempo, porque a última vez que teve no governo levou um golpe, então
calma, muita calma. E quanto ao Bolsonaro, a coisa vai ficar feia. O Bolsonaro está organizando carreatas, hoje teve carreata até aqui na minha cidade pequena. As carreatas têm uma coisa, parece que são grandes, porque um carro ocupa o espaço que ocuparia 10, 15 pessoas. Então o Bolsonaro coloca 300 carros numa rua, dá 1 quilômetro de carros. Então aí o pessoal fala, nossa, quanto carro, o Brasil inteiro é Bolsonaro. E não tem nem 500 pessoas, nem 500 gatos pingados ali. Então o Bolsonaro está tentando reverter isso, mas a coisa vai ficar feia nos próximos dias. A Polícia Federal, quem escolheu os delegados e os agentes da Polícia Federal que vão investigar o Bolsonaro foi o Celso de Mello, que é o ministro do STF mais anti-bolsonarista que existe. Então a coisa vai ficar feia, o Bolsonaro não pode interferir nessa investigação, nem que ele coloque o Flávio Bolsonaro como chefe da Polícia Federal, ele não vai conseguir interferir, porque quem escolheu os agentes foi o STF. Então a coisa vai ficar muito, mas muito feia para o Bolsonaro. Apenas aguarde. E nessa briga, para quem você torce? Eu, Thiago dos Reis, eu torço para a briga. O mal por si só se destrói e isso está acontecendo na frente dos nossos olhos. É melhor do que série da Netflix, do que série da Amazon. Está acontecendo na frente da gente todos os dias. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e deixa o seu comentário. Falou!